Saudações, seja muito bem-vindo. Entramos agora na nossa terceira aula de geometria plana e devido à importância dele, nós fazemos uma homenagem hoje ao triângulo retângulo sobre essa imagem belíssima aí que você está vendo aí ao fundo, tá bom? Então vamos lá. Carlos, relembra para mim o que é um triângulo retângulo. O triângulo retângulo apresenta sempre um ângulo reto, aquele de 90 graus, e dois ângulos agudos, menores que 90. Sim, porque se a soma dá 180 e um deles é 90, os outros dois têm que ser menores que 90 para completar 180, né? Ao lado oposto ao ângulo reto, nós chamamos isso de hipotenusa. E os outros dois lados são chamados de catetos. Lá em trigonometria do triângulo retângulo, a gente vai ver que isso é importante para seno, cosseno e tangente, tá bom? E atenção, a hipotenusa sempre será o maior lado do triângulo retângulo. Sim, porque ao maior lado se opõe o maior ângulo. Gostei, viu, Carlos? Show de bola. Carlos, indiscutivelmente a coisa mais importante sobre o triângulo retângulo é o famosíssimo Teorema de Pitágoras. Tem pelo menos umas 20 demonstrações que você pode achar pela internet, tá? Então, o que é que diz o o Teorema de Pitágoras? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, ou seja, somando o primeiro cateto ao quadrado com o outro cateto ao quadrado dá sempre igual à hipotenusa ao quadrado. Esse teorema é fundamental para a aula de hoje, tá? Uma das demonstrações do Teorema de Pitágoras pode ser feita conforme a figura aí, né? Você tem um desenho aqui com 5 quadrados, aí você vê que aqui forma 25, aqui formam 9 e aqui formam 16, né? Justamente a abordagem geométrica. E mostrando que 5 ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Ou seja, 25 é igual a 16 mais 9. Esse triângulo 3, 4, 5 é um dos mais fantásticos triângulo retângulo que existe. Perfeito? E aí? O que é que você está achando? Show de bola? Então vamos dar sequência. Carlos, uma das aplicações muito importantes do Teorema de Pitágoras e que a gente vai usar muito nos exercícios direto, então preste atenção, é a diagonal de um quadrado. Você sabe que um quadrado tem os quatro lados iguais e a diagonal pega de um vértice ao vértice oposto. Então, usando aqui Teorema de Pitágoras, eu vou dizer que diagonal ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado, que são os catetos. Então, D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado dá 2L ao quadrado. Passa a raiz, L ao quadrado, dentro da raiz fica L e raiz de 2 continua. Então, a partir de agora, a diagonal de um quadrado sempre é igual ao seu lado multiplicado pela raiz de 2, ok? Guarda essa informação que será muito importante, tá bom? Então, agora chegou a hora de exercícios de triângulo retângulo. Bora exercício! E eu trago logo uma questão do Enem. A unidade de medida utilizada para anunciar o tamanho das telas de televisores no Brasil é a polegada, que corresponde a 2,54 centímetros. Diferentemente do que muitos imaginam, dizer que a tela de uma TV tem X polegadas significa que a diagonal do retângulo que representa sua tela mede X polegadas. Que legal, cara, não sabia dessa não, conforme a ilustração. Então, se a televisão tem 20 polegadas, você pega aqui a diagonal e vai dar 20 polegadas, tá? Obviamente, você está vendo que tem as dimensões C de comprimento e A de altura aqui de largura. Carla, então vamos lá. O administrador de um museu recebeu uma TV convencional de 20 polegadas, que tem como razão do comprimento pela altura, ainda lembra que a razão é a divisão? A proporção 4 para 3. Isso significa que o comprimento dividido pela altura é igual à fração 4 terços. E precisa calcular o comprimento dessa TV a fim de colocar em um estante para exposição. A tela dessa TV tem medida de comprimento em centímetros. Tá aí as alternativas. Então vamos começar a questão. De acordo com o enunciado, o comprimento pela largura ou altura é 4 terços. Então, fazendo aqui o produto cruzado, 4A igual a 3C, vou isolar o A. 3C sobre 4. Por que eu isolei o A? Porque ele quer o C. Se ele quer o C, isolando o A, fica em função de C. Eu agora vejo claramente que o X, que é a diagonal, é o que ele pede, né? É um triângulo retângulo aqui. Pipi, o A é 3C sobre 4. Vamos fazer pipi. Pitágoras, arrocha aí. Hipotenusa ao quadrado é igual a um dos catetos ao quadrado mais o outro
outro cateto, que é 3c sobre 4 ao quadrado. Cuidado com a matemática básica agora. 3 ao quadrado é 9, c ao quadrado é c ao quadrado, 4 ao quadrado é 16. E agora, gente, o que é que eu vou fazer? Mudando o slide. Vamos lá. 20 ao quadrado, porque ele disse que é 20 polegadas, lembra? 20 ao quadrado, x é 20. C ao quadrado mais 9c ao quadrado sobre 16. 20 ao quadrado é 400, igual a c ao quadrado mais 9c ao quadrado sobre 16. O que eu vou fazer agora? Tirar o mínimo do Oiapoque ao Chuí. 16 dividido por 1, subtendo que tem 1, dá 16. Vezes 400, 6 e 400. 16 dividido por 1, 16 vezes c ao quadrado. 16 dividido por 16, 1 vezes 9c ao quadrado. Tirei o mínimo do Oiapoque ao Chuí, posso cortar o 16, tá bom? E aí, 6.400 é igual a 25c ao quadrado. Daí, 25c ao quadrado sendo 1.600, passo o 25, Carlos, dividindo. C ao quadrado é igual a 1.600 dividido por 25. Carlos, quanto é que dá 1.600 dividido por 25? 256. Vou fazer a raiz de 256. A raiz de 256 dá 16 polegadas. Ô, Carlos, cada polegada mede quanto? 2,54 centímetros. Então, multiplicando 16 por 2,54, 40,64 centímetros, que é a resposta correta. Beleza? Tá aí a alternativa D. Carlos, gostei, viu? Massa demais. Agora vamos lá para o Rio de Janeiro. Questão da UERJ. Barris de carvalho costumam ser usados para dar sabor a muitos tipos de vinho. Considere um desses barris representado na ilustração abaixo. Está aí o barril, preste muita atenção ao desenho, né? Então você observa que o diâmetro maior é Y, está aqui em cima, ó, de A para B. O diâmetro menor, que é CD, eu chamei de Z. A distância AC é a hipotenusa, que eu vou chamar de X, já está vendo que é a diagonal. E a altura total do barril é H. Obviamente, aqui é H sobre 2. Beleza, cara, vamos lá. Um dos métodos usados para calcular o volume aproximado desses barris, em litros, consiste em medir com uma vareta a distância interna x em metros, do furo A, na metade da altura do barril, ao ponto C da base, situado no lado oposto. Em seguida, aplica-se a fórmula que já deu a você, 605, que multiplica x ao cubo em litros. Admita um barril com as seguintes medidas: o y, 0,7 metros, o z, 0,5 metros e a altura, 1,6 metros. Qual é o volume aproximado em litros de vinho que pode ser armazenado neste barril? Carlos, precisa achar o x, né? Então vamos começar. De acordo com o enunciado, o y é 0,7, já estou substituindo aqui. O z é 0,5, já estou substituindo aqui embaixo. E o H é 1,6, obviamente aqui dá 0,8. Aí olha o detalhe interessantíssimo. Carlos, se lá em cima é 0,7 e aqui embaixo é 0,5, é lógico que sobrou 0,2. Aí eu boto 0,1 para cá, ó, esse espaçozinho de D até o alinhamento aqui por onde passa essa altura e o outro aqui. Então aqui vai ser 0,1, porque 0,1 com 0,1 com 0,5 dá 0,7. Sacou direitinho porque é 0,1? Beleza. E aí, gente? É só fazer Pitágoras agora ao triângulo AC e essa letrinha aqui, que eu vou chamar de E. Pitágoras ao triângulo ACE. X ao quadrado é igual a 0,8 ao quadrado mais a soma disso aqui é 0,6, viu, gente? Ao quadrado. 0,8 ao quadrado mais 0,6 ao quadrado. Vamos devagarinho. 0,8 ao quadrado, Carlos, é 0,64. 0,6 ao quadrado é 0,36. 0,64 mais 0,36 dá 1. Isso mesmo. Qual o número que é ao quadrado dá 1? Raiz de 1 é 1 metro. É o valor de x. Mas não foi isso que ele pediu. Ele pediu o volume. E de acordo com o enunciado, esse volume é 605, que multiplica x ao cubo. Portanto, se x é 1, 1 ao cubo é 1, o volume do barril é 605 litros. Gostou da questão? Massa, né, Carlos? Então, letra D de dado. Vamos ao exercício 3. Maravilhoso. Questão lá de Londrina, no Paraná. A icônica obra Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, exposta no Museu de Louvre,
possibilita pôr à prova as proporções matemáticas nela presentes. Partindo de um quadrado ABCD de lado 1, vá anotando, que delimita uma região abaixo da cabeça. Pode-se obter um retângulo que contém a cabeça da Mona Lisa, por meio da construção geométrica descrita a seguir. Esse é o desenho, aparentemente muito confuso, vamos devagarinho. Seja o ponto médio do segmento AB. Está aqui o ponto O. Tome a circunferência que tem centro O e raio OD. Acompanhe comigo. Raio OD. Está vendo que aqui eu formo uma circunferência de raio OD. Encontre o ponto E, dado pela interseção da circunferência, que é essa curva, pela semirreta BA. Esse alinhamento aqui, gente, semirreta de B até A. Então, esse ponto E aqui é o cruzamento da circunferência com esse alinhamento que passa por B, O de ovo, A de amor, e o ponto E é o ponto encontrado. Considere ainda o ponto F, de modo a obter o retângulo de vértices EADF. Então, ele pega aqui um ponto F e quer obter o retângulo EADF, como ilustrado na figura a seguir. Então, com muita paciência, vamos lá. Com base na construção geométrica fornecida e na figura, assinala a alternativa que apresenta corretamente o comprimento do segmento EA. Vamos fazer bem devagarinho. Olha o que foi que eu fiz para você, bem detalhado. Vá vendo as cores. Seja O o ponto médio do segmento AB. Eu vou repetir o enunciado fazendo as considerações, tá bom? Então, seja E o ponto do segmento AB. Tome a circunferência de centro O e raio OD. Essa daqui, tá vendo? O O, pontilhado amarelo e o vermelho. Pronto, já fiz isso. Encontre o ponto E dado pela interseção da circunferência com a semirreta BA. Olha o ponto E de azul lá em cima. Ó. A circunferência encontrando esse alinhamento, essa semirreta que passa por B, O, A e E. Aí encontrei o ponto E. Considere agora o ponto F, de modo a obter o retângulo, tá de pontilhado de verde aqui, ó, que vocês estão vendo, né, de verde, EADF, como ilustrado na figura a seguir. Tá bom? E agora vamos à solução da questão. Você observou que ele deu que a medida BC vale 1, né? E essa medida aqui, a O, vale 1 sobre 2. Carlos, então vamos com calma. Cálculo da medida do segmento OD. Como é que eu vou fazer agora, Carlos? Essa medida do segmento OD. Vamos lá, então. Carlos, como é que eu vou encontrar OD? O quadrado ABCD tem lado 1, certo? Concorda? Isso foi dado, ó, aquela informação que eu tinha dado que era 1. Ó. E o ponto O é o ponto médio do lado AB. Ah, Carlos, por isso que você disse que era 1 sobre 2, porque o ponto O é o ponto médio do lado AB, pela simetria da figura, né, Carlos? Ponto O tem que ser o ponto médio, porque justamente pega essa diagonal que vai de O para D e essa outra que vai de O para C. Então aqui está no meio. Pronto, então olhando para o triângulo O, G de gato, D de dado. O que é que eu concluo, Carlos? Que DO ao quadrado, Pitágoras, tá, gente? DO ao quadrado é igual a esse cateto ao quadrado mais esse outro cateto ao quadrado. Beleza, Carlos. E agora, como é que eu faço? Vamos ver a continuação da questão. Lá vou eu. DO ao quadrado, 1 ao quadrado mais 1 sobre 2 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. 1 meio ao quadrado dá 1 quarto. Então, DO ao quadrado, tira o mínimo, 4 dividido por 1, 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 4, 1 vezes 1, 1. Então, DO é igual a raiz de 5 sobre 4. Aí, veja bem, na nossa aula de radiciação, quando eu tenho uma fração dentro de uma raiz, é a raiz do numerador dividido pela raiz do denominador. Então, ficou raiz de 5 sobre 2. Achei o segmento DO. Mas eu preciso achar agora, gente, a medida do segmento EA. Como é que eu vou fazer isso? Olhe para a figura. Você concorda que EO é a soma de EA mais AO? Ah, Carlos, de fato. Então, com a observação que EO é igual a DO. Pronto, esse é um momento perigosíssimo. Muita gente não vai saber fazer isso. Galera, preste atenção. Lembra que tem uma circunferência de centro O que passa por D? Então é lógico que OD sendo raio, como a circunferência passa por E, OE também é raio.
Então, a medida OD, que é o raio da circunferência que vai passar por E, então de O para E também é raio. Entendi, cara. Então, daí, sendo EA igual a X na figura, e sendo AO igual a metade do quadrado, porque O é ponto médio de um quadrado de lado 1, o que é que eu vou fazer agora, gente? Vou substituir, ó. Raiz de 5 sobre 2 é igual a EA, que é o X, mais 1 sobre 2. Então, desenvolvendo com muita calma, raiz de 5 sobre 2, 1 meio passa subtraindo. O denominador é o mesmo, é só subtrair em cima. Então, a medida EA vale raiz de 5 menos 1 sobre 2, que é exatamente o que foi pedido na questão. Então, o pulo do gato nessa questão é perceber que OD é o raio igual ao E por causa da circunferência. Belíssima questão, tá, gente? Então, agora nós vamos agora para uma questão de militares, questão que eu adaptei. Bem legalzinha essa questão. Vamos comigo. Foram construídos círculos de mesmo centro. A palavra concêntrico, gente, significa mesmo centro, que tem raios 5 e 13 centímetros. Em seguida, foi construído um segmento de reta com maior comprimento possível, que esteja internamente contido na região interna ao círculo maior e externa ao menor. O valor da medida do segmento em centímetro é. Observe, ele não deu a figurinha. Tá certo? Então vamos lá fazer a questão. Então a gente vai imaginar o quê? A circunferência maior, de raio 13, que ele deu, a circunferência menor de raio 5. Aí ele quer, gente, saber o maior segmento de reta possível que esteja nessa região entre a menor e a maior. Então, se você começasse lá em cima, ele seria pequenininho, tá vendo? Aqui já seria um pouquinho maior, aqui um pouquinho maior. Realmente, o comprimento máximo dele vai ser quando ele tirar fino na circunferência menor. Então, olha que legal. Se isso aqui é o raio da circunferência menor, a distância do centro às beiras que é 5, e isso aqui é a medida do segmento maior, que é de O até B, que é raio, eu consigo encontrar X. Aí, achando X, olha o detalhe, o que ele pede é a medida de A de amor para B de bola. Então, como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou encontrar X e depois multiplicar por 2, por causa da simetria, né? Ou seja, o que tem para o lado direito tem para o lado esquerdo. Se aqui é X, aqui vai ser X também. Então, achando X, é só multiplicar por 2, que é a resposta da questão. Vamos para o triângulo ABC? Bora lá. 90 graus, hipotenusa 13 ao quadrado, é igual a um cateto ao quadrado, que é o 5 ao quadrado, mais o x ao quadrado. 13 ao quadrado é 169, 5 ao quadrado é 25. Então, 169 é igual a 25 mais x ao quadrado. Passo o 25 subtraindo, 144 é igual a x ao quadrado. X ao quadrado é 144. X é a raiz de 144. E a essa altura do campeonato, você já sabe que 12 vezes 12 dá 144. 12 não é a resposta, porque ele pede o comprimento da corda B. Corda, gente, é qualquer reta dentro de uma circunferência. Então, a medida da corda AB é 2 vezes x, 2 vezes 12, portanto, 24 centímetros. Gostou da questão? Show de bola, cara. Então, letra D de dado. Vamos então à questão número 5. Um engenheiro deseja projetar uma ponte estaiada para ligar duas cidades vizinhas. Ele precisa instalar cabos de sustentação que ligam a torre vertical à parte horizontal da ponte e dispõe de 1.400 metros de cabo para isso. Os cabos devem ser fixados à mesma distância um do outro, tanto na torre quanto na parte horizontal. Assim, a distância da base da torre ao primeiro ponto de fixação vertical deve ser igual à distância entre dois pontos de fixação vertical consecutivos. Essa mesma distância deve ser utilizada da base da torre ao primeiro ponto de fixação horizontal e entre os pontos de fixação horizontal consecutivos, conforme mostra a figura a seguir. Ele pede para adotar que a raiz de 2 é aproximadamente 1,41. Então, para simplificar, a medida que você está vendo aqui, x é igual a x, que é igual a x, tudo é x aqui, tudo é desconhecido. Ou seja, essas distâncias verticais entre os cabos é sempre a mesma coisa das distâncias horizontais. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, se isso aqui for 2 metros, isso aqui é 2. Se isso aqui for 2, isso aqui é 2. Se isso aqui for 2, isso aqui é 2. Ou seja, tudo é a mesma distância. E os 1.400 metros de cabo, gente, é a soma desse
com esse, multiplicado por 2, porque o lado direito é igual ao lado esquerdo. Então vamos devagarinho. A distância x em metros, essa que eu citei, entre dois pontos consecutivos de fixação desses cabos, é de aproximadamente quanto? Antes de fazer a questão, vamos lembrar a história da diagonal. Eu sei que se eu chamar isso aqui de L, o comprimento total vertical, e de L, o horizontal, já que é um triângulo isósceles, H é o comprimento do cabo aqui na diagonal. Então eu posso dizer por Pitágoras o seguinte, que H ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado, que é L ao quadrado, mais L ao quadrado. H ao quadrado é 2L ao quadrado. Tirando a raiz, L raiz de 2. Mas, Carlos, isso aqui é a diagonal de um quadrado, você nem precisava fazer. Pois é, estou relembrando para você. Então, esse comprimento do cabo aqui, que é H, vale L raiz de 2. Muito bem, Carlos. Aí olha o detalhe. Essa mesma diagonal, que é a maior aqui, ela vai se repetir para triângulos menores. Acompanhe comigo. As diagonais AB, CD, EF e GH serão as hipotenusas dos quatro triângulos isósceles retângulos. Triângulo menorzinho ABO, que é esse ponto aqui central, CDO, EFO e GHO. E os catetos valem respectivamente quanto? Olha o detalhe. Quando você pega o triângulo menor, tudo né, x, aqui é x e aqui é x. Só que quando você pega o triângulo C de casa, D de dado, O de ovo, fica 2x e 2x os catetos. O outro triângulo, OF com OE, 3x e 3x. E finalmente o último, OH, 4x e 4x. Percebeu? Então, como é que eu vou calcular a medida x? Eu sei que o total é 1.400 metros de cabo, só que o lado direito é igual ao lado esquerdo. Então, se eu considerar só o lado direito, para facilitar meu raciocínio, eu vou utilizar 700 metros em cada lado. Então, trabalhando só com esse lado de cá, tudo tem que dar 700. Aí, olha o detalhe. 700 vai ser o quê? A diagonal AB, mais a diagonal CD, mais a diagonal EF, mais a diagonal GH. Tudo isso tem que dar 700. Aí, onde é que está o detalhe? Quanto é que vale a diagonal AB? Lado vezes a raiz de 2. Lembra que a diagonal é o lado vezes a raiz de 2? E a diagonal CD, cuidado, o lado agora é 2x. Então, vai ser 2x raiz de 2. E EF vai ser 3x raiz de 2. E GH, 4x raiz de 2. Ah, Carla, entendi. Colocando agora a soma, x mais 2x é 3x, mais 3x é 6x, mais 4x é 10x. Então, 10x raiz de 2, né? Porque a raiz de 2 aqui permanece, eu somo todos os coeficientes. 10x raiz de 2 é 700. X raiz de 2 é, passo 10 dividindo, 70. Daí, raiz de 2 passa dividindo, e aqui eu tenho que racionalizar, né, Carlos? Mas ele nem precisa fazer isso, gente. Sabe por quê? Porque ele deu raiz de 2. Então você não precisa racionalizar, já que o raiz de 2 foi dado. Mas eu poderia racionalizar, né? Multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Substituindo aí raiz de 2 por aproximadamente 1,41 que foi dado, 70 dividido por 1,41, aproximadamente 49,6 metros, a medida x pedida na questão. Lógico que aproximadamente 49,6 é a mesma coisa que 49,5. Show de bola? Vamos à próxima. E a questão 6 vem lá da PUC São Paulo. Belíssima questão. Uma estação de tratamento de água, a famosa ETA, localiza-se a 6 km de uma estrada reta. Uma estação de rádio localiza-se nessa mesma estrada a 10 km da reta. Pretende-se construir um restaurante na estrada que fique à mesma distância das duas estações. A distância do restaurante a cada uma das estações deverá ser de... Você vai ler de novo, dá pausa no vídeo e vai tentar fazer o desenho, beleza? Eis o desenho aí. O desenho diz que tem uma estação de rádio na estrada e deseja-se construir um restaurante que esteja à mesma distância da estação de rádio e de uma estação de tratamento que está a 6 quilômetros da estrada. Então, como é que a gente vai fazer essa questão? Galera,
Preste atenção. A primeira coisa que eu vou fazer é definir esse y aqui. Veja que da estrada até a estação de rádio, eu tenho uma distância que eu não sei. Bom, tudo bem. Então já temos aqui 6 quilômetros, que é da estação de tratamento até a estrada, medida perpendicularmente, e tem 10 quilômetros da estação de tratamento até a estação de rádio. Então eu consigo achar y. Aí você vai me perguntar para quê? Preste atenção na sequência da questão. Vamos observar o triângulo retângulo AET. Dele eu posso escrever que o quê? Hipotenusa ao quadrado, que é 10 ao quadrado, é igual a 6 ao quadrado mais y ao quadrado. Desenvolvendo, 100 é igual a 36 mais y ao quadrado. Daqui eu tiro, 36 passa subtraindo, y ao quadrado é 64, raiz de 64 é 8. Você pode me perguntar assim, mas Carlos, em nenhum momento ele disse que essa distância era perpendicular. Então anote aí. Todas as vezes em matemática que se mede uma distância, é a menor distância na realidade. Então, quando ele disse que a estação de tratamento está a 6 km da estrada, é porque ela foi medida perpendicularmente. Gostou dessa dica? Então, achando o y, como é que a gente pode partir para achar a posição do restaurante, que vai ter que estar a mesma distância da estação de tratamento e a mesma distância da estação de rádio, que é exatamente esse x que a questão deseja. Então vamos calcular o x. Vamos pegar o triângulo ART. Olha o detalhe. Lembra que a medida total AE é 8? Então se aqui você tem x, atenção, isso é importante. Se do todo, que é 8, você retirar x, quanto é que sobra? O todo menos o que eu tirei. Imagina um pedaço de bolo que você tira uma fatia. O que é que resta? O bolo menos a fatia. Ah, cara, entendi. Por isso que é 8 menos x a distância r. Agora, gente, como só tem um incógnito, eu vou conseguir achar x. Trabalhando no triângulo A de amor, R de rato, T de tatu. Vamos lá, então. O que é que eu escrevo? Hipotenusa, x ao quadrado. Cateto, 6 ao quadrado. Mais, atenção, dentro do parênteses, 8 menos x ao quadrado. Então, aqui vai ficar x ao quadrado é igual a 36. E aqui, gente, da nossa aula de fatoração e produtos notáveis, aula 21, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Quadrado do primeiro, 64, menos 2 vezes primeiro vezes o segundo, 16x, mais quadrado do segundo, x ao quadrado. Então, olha que legal agora. X ao quadrado corta x ao quadrado. Não é isso? Menos 16x passa positivo e 36 mais 64 é 100. Se ligue que eu cortei x ao quadrado com x ao quadrado. Então, x é 100 por 16, ou seja, a distância do restaurante até a estação de rádio ou até a estação de tratamento, que deve ser a mesma, 6,25 quilômetros. Portanto, a alternativa correta, letra C, de casa. E aí, achou a questão interessante? Muito top, né? Então, se ligue nesse tipo de questão, uma questão realmente maravilhosa. Vamos então à nossa sétima questão. 4 estações distribuidoras de energia, A, B, C e D, viu que é do Enem? Estão dispostas como vértices de um quadrado de 40 km de lado. Deseja-se construir uma estação central que seja ao mesmo tempo equidistante das estações A e B e da estrada reta que liga as estações C e D. Então eu quero que você tenta fazer aí o desenho. A, B, C, D é um quadrado e você quer construir uma estação que esteja ao mesmo tempo a mesma distância das estações A e B e da estrada que liga as estações C e D. A nova estação deve ser localizada no centro do quadrado, na perpendicular estrada que liga C e D, passando pelo seu ponto médio a 15 km da estrada, na perpendicular estrada que liga C e D, passando por seu ponto médio a 25 km dessa mesma estrada, no vértice de um triângulo equilátero de base AB oposto a essa base, ou no ponto médio da estrada que liga as estações A e B. Galera, a solução da questão depende de um desenho bem feito. Então vamos lá, o quadrado, A de amor, B de bola, C de casa, D de dado.
Esse quadrado tem 40 quilômetros de lado, então 40 quilômetros aqui, 40 quilômetros aqui. Deseja-se construir, gente, algo que esteja à mesma distância de A, a mesma distância do ponto B e a mesma distância da estrada, sempre perpendicular, né? Obviamente, você deve pensar assim, Carlos, então eu devo dividir 40, 20 para um lado e 20 para o outro. Sim, porque a única maneira de garantir que a distância desse ponto até A seja a mesma desse ponto até B. É se você dividir essa altura aqui em duas partes iguais, 20 e 20. Então, observando com muita atenção, você vê, chamando x a distância do ponto O até a estrada, se o lado do quadrado é 40, conforme fizemos na questão anterior, se do todo 40 eu retiro x, quanto é que resta aqui o azulzinho? 40 menos x. Então agora você está vendo que eu tenho um triângulo retângulo, B de bola, E de errado, O de ovo. E procedendo de maneira muito parecida com a questão anterior, eu vou dizer que x, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a 20, que é o cateto ao quadrado, mais 40 menos x dentro do parênteses ao quadrado. Desenvolvendo, x ao quadrado é igual a 400, mais trinômio quadrado perfeito. Quadrado do primeiro, 1.600, 40 ao quadrado. Menos 2 vezes primeiro vezes o segundo, 80x, mais quadrado do segundo. Vai cortar de novo, x ao quadrado com x ao quadrado, passa menos 80x para o primeiro membro e soma 400 com 1.600, que dá 2.000. Então, x é igual, 2.000 dividido por 80, 25 quilômetros. Então, deve ser construído a 25 quilômetros da estrada ou 25 quilômetros do ponto A ou do ponto B. Olhando as alternativas, a gente vê que a C é a correta. Na perpendicular à estrada que liga C e D, passando por seu ponto médio a 25 quilômetros dessa estrada. Ou seja, passando pelo ponto médio, está aqui o ponto E, mas ela fica a 25 quilômetros da estrada, que foi a resposta correta, portanto, letra C. Gostou da questão? Questão do Enem, viu? Muito parecida com a questão 6, então faça a conexão. Vamos agora à questão de número 8, uma questão da Universidade Federal Fluminense. Vamos comigo. Seja MNPq um quadrado de lado igual a 2 centímetros. Considere C o círculo que contém os vértices P de pato e Q de queijo do quadrado e o ponto médio do lado MN, que é o ponto T mostrado na figura. Tá aí. Só lembrando que esse desenho, de certa forma, está ilustrado no quadro Homem Vitruviano de Da Vinci. Tá? Esse é o desenho esquemático. Você olha para cá e vê que realmente tem algo parecido. Galera, então, de posse do que foi dito, ele quer saber qual é o raio desse círculo. Tá. Então, para fazer a questão, vamos com calma. Qual o perigo dessa questão? Alguns alunos não percebem que esse ponto O não está no centro do quadrado. É fácil de ver isso porque o círculo ele passa por fora do quadrado lá em cima, mas pega a parte de baixo aqui do quadrado. Então esse ponto O não está realmente no centro do quadrado, porque o círculo ele passa um pouquinho em cima. Mas uma coisa é certa, a distância do centro de um círculo às beiras é sempre o raio. Então, se o círculo passou pelo ponto P, conforme enunciado, a distância desse ponto O até o ponto P é o raio do círculo. E o interessante é que, como o círculo tangencia a parte inferior do quadrado, a distância do ponto O até o lado inferior do quadrado também vai ser R. Aí olha o detalhe: o lado do quadrado é 2 pela terceira vez consecutiva. Se o lado do quadrado é 2 e aqui é o raio da circunferência, o que é que resta do ponto O até o lado superior do quadrado? Tudo que é 2 menos R. 2 menos R. Então, agora eu tenho um triângulo retângulo OPS. O de ovo, P de pato, S de sapo. Utilizando pela terceira vez o triângulo OPS, muito parecido, eu vou dizer que a hipotenusa ao quadrado, R ao quadrado, é igual a esse cateto aqui, 2 menos R dentro do parênteses ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Vamos desenvolver, gente. Quadrado do primeiro, 4, menos 2 vezes primeiro vezes o segundo, 4R, mais quadrado do segundo.
mais 1 ao quadrado é 1. Posso cortar r ao quadrado com r ao quadrado. Ficamos menos 4r, passa para o outro lado 4r, e 4 mais 1 é 5. Esse 4 que está multiplicando r vai dividir o 5. Então, o raio do círculo, que é o que ele pediu, vale 5 dividido por 4 centímetros. Ok? Que aí, vamos só ver qual a alternativa correta da questão. Letra C. Perfeito? Chegamos agora à nossa questão 9, lá de Minas Gerais. Nessa figura estão representados 3 circunferências, tangentes duas a duas, ou seja, que se tocam duas a duas. E uma reta tangente às 3 circunferências. A reta de baixo tira fino nas 3 circunferências. Você sacou isso aí direitinho, né? Percebeu no desenho? Sabe-se que o raio de cada uma das duas circunferências maiores mede 1 centímetro. Ele quer saber, gente, qual é o raio da circunferência menor. Então, vamos fazer essa questão bem devagar. Galera, a primeira coisa que você vai fazer é unir os centros das circunferências. Então, a circunferência maior tem raio 1, então está aqui 1, e essa outra tem raio 1. Então, quando tiver circunferências juntas, a melhor saída é unir os centros, tá bom? Então, se aqui eu tenho raio 1, aqui é 1, então daqui para cá vai dar 2. Certo? E aí eu também vou unir com o centro da circunferência menor. É sempre assim. Bolas juntas, una os centros, tá bom? Muito bem, Carlos. E aí vem um detalhe. Quanto é que vai medir isso tudo? Bom, o raio da maior é 1, mas eu não sei o raio da menor, né? Então é Rzinho. É isso que ele quer. Então você consegue entender até aí? O raio da circunferência maior é 1, daqui para cá é 1, daqui para cá é 1, mas o centro da menor até aqui vai dar Rzinho, que é o raio da circunferência menor. A mesma coisa acontece do lado esquerdo. E agora vamos ver o pulo do gato da questão. Galera, isso aqui tudo mede 1, você concorda? Porque o que é isso aqui? É o raio da circunferência maior, do centro dela até lá embaixo. Mas olha o detalhe agora. Quanto é que mede isso aqui? Será que é o raio da circunferência menor? Sim, porque 1 é o raio da circunferência maior e do centro da circunferência menor até a reta eu tenho um Rzinho, que é o raio da circunferência menor. Então eu lhe pergunto, quanto é que vai valer isso aqui? Pela quarta vez consecutiva. Se o todo é 1 e eu tirei Rzinho, é a história do bolo. Eu tenho um bolo, tirei uma fatia, o que restou? Bolo menos a fatia. 1 menos R. Tá vendo esse 1 menos R aqui? Olha onde é que eu vou colocar ele. Aqui, ó. Então, você percebeu que aqui sendo 1 menos R, está aqui também. Você está conseguindo ver um triângulo retângulo aqui, ó? Tanto aqui como aqui. Vamos pegar só um lado, né? Então, olhando para esse triângulo retângulo agora que eu acabei de fazer, vou dar nome a ele, vértices A, B e C. E agora você já sabe o que eu vou fazer. Vou calcular o raio da circunferência menor através do triângulo A de amor, B de bola, C de casa, usando o nosso querido Pitágoras. Então vamos lá. Quem é a hipotenusa? Cuidado, não é 1. A hipotenusa é 1 mais R. Tá vendo isso aqui tudinho? Que é o raio da maior com o raio da menor. Um dos catetos é 1, fica ao quadrado, e o outro cateto, olha que legal, é 1 menos R ao quadrado. Então vamos desenvolver. Quadrado do primeiro, 1. 1 ao quadrado é 1. Mais 2 vezes primeiro vezes segundo, 2R. Mais quadrado do segundo. 1 ao quadrado é 1. Desenvolvendo o trinômio. Quadrado do primeiro, 1. Menos 2 vezes primeiro vezes segundo, 2R. Mais quadrado do segundo. Dá para cortar Rzinho ao quadrado com Rzinho ao quadrado? Dá. E aí o que é que acontece? Fica 1 mais 2R igual a 1 mais 1, 2 menos 2R. E agora o que é que eu vou fazer, gente? Esse menos 2R vai passar para cá. Quer ver? Ó? 2R mais 2R. E o 1 que estava aqui passa para lá, 2 menos 1. Então, 4 vezes Rzinho é igual a 1. Conclusão, o raio da circunferência menor é 1 sobre 4 centímetros. Portanto, alternativa B. Carlos, que questão legal, viu? Gostei dessa questão. Vamos à próxima questão. No ano de 1999, o Banco Central Espanhol emitiu uma moeda comemorativa de prata, de pesetas, que é a unidade monetária espanhola, em 1999, que tinha o formato de um octógono regular. Vou adiantar que o octógono regular
é um polígono que tem 8 lados iguais. A gente vai ter uma aula só para polígonos, tá? Que tem 1 centímetro de lado. Muito bem, cara. Tá aí, ó. Vamos ver se tem 8 lados? Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse é um octógono regular, os lados iguais. Muito bem, cara. Um colecionador armazenará essa moeda em uma caixa de base quadrada. Então veja, eu vou colocar a moeda dentro de um quadrado. Para isso, precisará determinar a distância entre os vértices A e D da representação a seguir. Então você precisa achar a distância de A de amor até D de dado. Olha só que loucura, né, gente? Considerando que a raiz de 2 é 1,4, qual é a medida desse segmento AD em centímetros que o colecionador precisará calcular? Vai ser quanto aproximadamente? Então, para a gente fazer a questão, inicialmente vamos considerar dois quadrados, APDM e BPCN, no octógono da figura. Gravou direitinho? Anote aí. APDM e BPCN. Então vamos lá. Primeiro quadrado, APDM. Ok? Tranquilo? Segundo quadrado. Qual é o segundo quadrado? Esse aqui, ó. PCNB. Percebeu os dois quadrados? Muito bem. Então vamos calcular a diagonal AD aqui. Como é que a gente vai fazer isso, Carlos? Você já aprendeu comigo que a diagonal de um quadrado é sempre o lado vezes raiz de 2. Não é isso? Muito bem. Então, no quadrado BNCP, a diagonal é 1. Por quê, professor? Não entendi. Porque 1 não é o lado do octógono, gente? Ah, professor, entendi. Porque isso aqui é 1, né? Que é o lado do octógono. Aí, para que danado você vai calcular o x? Calma que a gente vai ver qual o pulo do gato da questão para a gente poder achar a D. Observe, gente. Eu preciso, para achar a D, que é a diagonal, eu preciso saber quanto é x. Porque, vejam, aqui não é 1 mais x e aqui não é 1 mais x. Então, para encontrar esse x, eu usei esse triângulo retângulo B de bola, C de casa, P de pato. E aí eu já sei que 1 é a diagonal desse quadrado BPCM. Ou seja, 1 vale x raiz de 2. Não é verdade? Porque o lado do quadrado é x, isso aqui é a diagonal, então a diagonal é x raiz de 2. Entendi, Carlos. Então, no quadrado AMDP, eu vou fazer a mesma coisa. Olhe para o quadrado AMDP. Você concorda que nesse quadrado o lado dele é 1 mais x? Ah, beleza. Então, eu vou dizer que AD é igual ao lado do quadrado, que é 1 mais x, vezes a raiz de 2. Você compreendeu? Eu estou dizendo que 1 é a diagonal de um quadrado de lado x, então 1 vai ser x raiz de 2, que é a diagonal. E agora eu estou dizendo que AD é a diagonal de um quadrado de lado 1 mais x. Então, eu tenho a primeira expressão, em que 1 é x raiz de 2, e tenho a segunda expressão, que AD é igual a 1 mais x raiz de 2. O que eu vou fazer agora, lá de 2, eu sei que AD é 1 mais x vezes raiz de 2. Beleza. Desenvolvendo aqui, gente, 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. E x vezes raiz de 2 é x raiz de 2. Mas olha só que surpresa agradável. Quem é x raiz de 2? Olha para a expressão 1. É 1. Perfeito. Então, a D vai ser raiz de 2 mais 1. Como raiz de 2 é 1,4, então a D é 1,4 mais 1, 2,4. Então, você percebeu o nível de dificuldade da questão? Talvez você esteja me perguntando, mas por que, Carlos, você mexeu com esse quadrado fictício BPCN? Porque conhecendo-se aqui a diagonal 1, gente, eu consigo calcular x. E tendo calculado x através do triângulo APD, eu consigo calcular a diagonal AD. Então, 2,4, portanto, letra C. Eita, que questão massa! Questão número 11. De onde é a questão, gente? Enem. Galera, essa questão teve um dos maiores índices de erro do Enem. Por quê? Eu quero fazer com você bem devagarinho, tá bom? Um quebra-cabeça consiste em recobrir um quadrado com triângulos, retângulos e isósceles. Tem um triângulo que tem um ângulo de 90 graus e os outros dois lados, os catetos iguais. Como ilustra a figura. Então,
Então vamos lá. Tá aí. Tudo é triângulo, retângulo, isósceles aí. Você percebeu, gente? Eita, Carlos, vamos lá. Vamos ver o que é que a questão diz. Estou vendo a figura, estou meio assombrado com ela. Um artesão confecciona um quebra-cabeça como descrito, de tal modo que a menor das peças é um triângulo retângulo isósceles, cujos catetos medem 2 centímetros. O quebra-cabeça, quando montado, resulta em um quadrado, cuja medida do lado é. Então vamos bem devagarinho a questão, sem pressa. Eu vou começar pelo triângulo menor. Dá uma sacada aí nele, gente. Triângulo A de amor, B de bola e C de casa. Bom, eu consigo ver que esse lado AB aqui é a diagonal, como um quadrado fictício. Se é a diagonal, conforme a questão anterior, AB vai ser o lado vezes raiz de 2. Então, olha só que interessante, gente. Toda vida que você tem dois catetos iguais, a hipotenusa é o lado raiz de 2, porque é a diagonal de um quadrado, né? Entendi, Carlos. Baseado na questão anterior. Então, AB vale 2 raiz de 2. Olha se não foi isso que eu escrevi. Sabemos que a hipotenusa de um triângulo retângulo isósceles de cateto 2 centímetros é a diagonal L raiz de 2. Então, isso aqui vai valer 2 raiz de 2, a medida AB. Vamos evoluir na questão. Vamos agora pegar o triângulo A de amor, B de bola, D de dado. Sabemos que a hipotenusa do triângulo retângulo isósceles ABD de cateto 2 raiz de 2 é dado por. Então, mais uma vez, esse triângulo é um triângulo retângulo, então a hipotenusa dele é o lado vezes raiz de 2, conforme a gente já viu. Então, eu vou dizer que a medida BD vai ser este lado vezes a raiz de 2, usando a mesma estratégia. Toda a vida que eu tiver um triângulo retângulo isósceles, a hipotenusa dele é o lado vezes a raiz de 2. Se você tiver dúvida, você pode fazer Pitágoras, porque esse triângulo é retângulo, tá? E você teria L raiz de 2, então 2 raiz de 2 vezes a raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. BD, 4 centímetros. E vamos agora pegar o triângulo que está em cima, o triângulo BDE. Se isso aqui é 4, aqui vai ser 4, porque é isósceles, e pelo mesmo motivo, a diagonal, a hipotenusa, é o lado raiz de 2. Veja como isso facilita, né? Então, quanto é que vai valer DE, Carlos? Lado raiz de 2. E quem é o lado? 4. Então, vai ser 4 raiz de 2. Chegamos em DE, né? 4 raiz de 2. Beleza. Vamos agora pegar o triângulo de cima. Triângulo AFG. Na realidade, não é o triângulo, é AFG. Deixa eu ver se é o AFG mesmo. AFG. Ah, sim, gente. De fato, o triângulo agora que eu vou pegar é o A de amor, F de faca, G de gato. Sabe por quê? Olha só como é legal. Lembra que isso aqui é 2 raiz de 2? Aqui não é 4 raiz de 2? Não é? Que é a mesma medida daqui? Então, olha que legal, Carlos. Ó, quanto é que vai ser esse lado aqui, então, desse triângulo? Ó? 6 raiz de 2, né? Porque, veja, ó, o lado vai ser 4 raiz de 2 mais 2 raiz de 2. Então, dá 6 raiz de 2. E aí eu pergunto a você, se é um triângulo retângulo isósceles, de lado 6 raiz de 2, a hipotenusa é este lado multiplicado por raiz de 2. Nunca esqueça desse detalhe. Em um triângulo retângulo isósceles, a hipotenusa é o lado vezes a raiz de 2. Então, como o lado é 6 raiz de 2, eu faço 6 raiz de 2 vezes a raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, vezes 6, 12. Então, achei que AG é 12. Mas olha o detalhe. O quadrado maior tem lado AG mais 2. Por que, professor? Olha só a figurinha. 12 mais 2. Então, o lado CG do quadrado é 12 mais 2, 14 centímetros. Eis o lado do quadrado, que é a alternativa correta, letra A. Questão número 12. A capela de um hospital é decorada com vitrais semelhantes ao representado na figura 1. Para reproduzi-lo, uma pessoa decidiu fazer os cálculos relativos às dimensões de alguns detalhes, iniciando com a parte superior, representada na figura 2. Sabe-se que MP e NP são arcos de circunferência com centros em N de navio e M de Maria, respectivamente. E que o círculo tangente aos arcos, tangente você sabe, tira fino, né? Aos arcos MP e NP
E ao segmento MN tem raio 15 unidades de comprimento, que pode ser metro, centímetro, milímetro, não importa. Muito bem, cara. Tá aí o desenho, né? No enunciado da questão foi dito que o ponto M tem uma circunferência que passa por P de pato e N de navio, e o ponto N é o centro de uma circunferência que passa por P de pato e M de Maria. E a circunferência que está aqui dentro tangencia o arco PM, o arco PN e a reta MN. Beleza? Muito bem, Carlos. Com base nesses dados, pode-se afirmar que a medida do segmento MN é igual a... Então vamos fazer a questão bem devagarinho. O enunciado da questão disse que o raio da circunferência é 15 centímetros. Então vamos lá. Se o raio é 15 centímetros, gente, ele é o raio daquela circunferência que tem centro M e que contém o arco NP. Tá? Aí olha o detalhe. Eu preciso ter muito cuidado com o que eu vou fazer agora. Eu sei que M de Maria, N de navio, é igual a M de Maria, T de tatu. Por quê, professor? Não entendi. Porque é o raio, gente. É o raio da circunferência que tem centro M e que contém o arco NP. Então, a distância de M até N é o raio, assim como de M de Maria até T de tatu. Só que foi dito no enunciado que o raio da circunferência é 15. Aí eu quero que você pare e a gente comece a conversar. Eu já fiz isso hoje 4 vezes, é a 5ª vez. Ó, de novo. Como isso aqui é 15, atenção. De O de ovo até T de tatu é 15, que é o raio da circunferência. A distância de M de Maria até T de tatu é o raio dessa circunferência que tem centro em M e passa por PN. Tá? Isso é o arco de circunferência. Se o raio é R e aqui é 15, que é o raio da circunferência, que é diferente do raio dessa circunferência que tem centro em M e passa por PN. Como aqui é 15 e tudo é R, qual é a distância de O até M? Se tudo é R, tirando 15, sobra R menos 15. Com relação à distância MS, pela simetria da figura, se de M para N, que é o raio da circunferência, concentra em M e que passa por PN, isso aqui está mesmo no meio do caminho, é ponto médio. Então, eu vou dizer que isso aqui é R sobre 2, isso aqui é R sobre 2. Então, você está vendo um triângulo retângulo aqui, não está? Muito bem. Então, vamos trabalhar com esse triângulo retângulo O de ovo, M de Maria, S de sapo. Trabalha com triângulo retângulo, vamos comigo, que é a hipotenusa dele? R menos 15. O cateto, 15. E o outro cateto, R sobre 2. Desenvolve R menos 15 ao quadrado, gente. Quadrado do primeiro, R ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 15 vezes R, 30R, mais quadrado do segundo, que é 225. 15 ao quadrado é 225. R sobre 2 ao quadrado é R ao quadrado sobre 4. Tudo isso aqui vou repetir, tá bom? Repetir e aí eu vou fazer o seguinte. Vou cortar 225 com 225. R ao quadrado sobre 4 passa para o primeiro membro, menos 30R fica aqui, igual a zero. Vamos desenvolver isso aqui. Tirando o mínimo do Oiapoque ao Chuí é 4, né? 4 dividido por 1, 4 vezes R ao quadrado. 4 dividido por 4, 1 vezes R ao quadrado, R ao quadrado. 4 dividido por 1, 4 vezes 30R, 120R. Como eu tirei o mínimo do Oiapoque ao Chuí, posso cortar o 4. É o que eu vou fazer agora. Ó. Cortei o 4, em cima ficou 4R ao quadrado menos R ao quadrado é 3R ao quadrado. Menos 120R igual a zero. Equação do segundo grau incompleta. Coloco R em evidência. 3R ao quadrado dividido por R, 3R. Menos 120R dividido por R, menos 120. Daqui eu concluo o seguinte. Produto de duas coisas para dar zero. Uma delas tem que ser zero. Então, ou R é zero, que não tem significado nenhum, o raio ser zero, ou o que está aqui dentro é igual a zero. 3R menos 120 igual a zero. Portanto, o raio da circunferência, que é igual ao segmento MN. Galera, mais uma vez, uma dúvida que pode ainda estar persistindo em você.
Você concorda que a distância de M de Maria para N de navio é a mesma distância de M de Maria para T de tatu? Por quê? Porque isso aqui é uma circunferência, gente. E numa circunferência, a distância do centro às beiras é sempre o raio. Ah, professor, entendi. Então, MN, ele quer o raio dessas arco de circunferência imaginária. Portanto, alternativa B de bola. Massa essa questão. Eita, questão de São Carlos, questão que envolve uma interpretação belíssima. Vou bem devagarinho agora. Um programa de rádio é gerado em uma cidade plana, a partir de uma central T, localizada 40 quilômetros a leste e 20 quilômetros a norte da antena de transmissão T. C envia o sinal de rádio para T, que em seguida o transmite em todas as direções a uma distância máxima de 60 quilômetros. Tenta fazer esse desenho para mim. O ponto mais a leste de C, que está 20 quilômetros a norte de T e poderá receber o sinal da rádio, está a uma distância de C em quilômetros igual a... Galera, com muita calma, vamos ao enunciado. Ele diz que o ponto C está a uma distância de 20 quilômetros ao norte da estação transmissora e 40 quilômetros a leste. Então vamos deixar isso bem claro. Colocando o ponto T, que é o ponto de transmissão, e aqui o ponto C. Ele está 20 quilômetros ao norte, então ele está 20 quilômetros acima e 40 quilômetros a leste. Então o ponto C realmente está aqui, tá certo? Pronto. Agora que vem um detalhe interessante. Quando esse ponto C joga lá para a transmissora, que vai irradiar em todas as direções, então ela vai formar um círculo em torno dela. E esse círculo, segundo a questão, tem raio 60 km. Então deixa eu ver se eu entendi. Existe um ponto C, que é o quê? Vamos só lembrar o que é C para a gente não confundir. C é o quê? É um ponto em que enviou o sinal de rádio para T. É a central que envia o sinal de rádio para T. Ah, cara, entendi. Então a central ela está a 20 quilômetros ao norte da transmissora e 40 quilômetros a leste. Aí quando ela envia o sinal para a transmissora vai enviar o sinal 60 quilômetros em todas as direções. Ou seja, o raio da circunferência é 60. Muito bem. Você lembra o que a questão quer? A questão quer saber qual é a distância máxima a leste de C e a 20 quilômetros ao norte que a transmissora ainda consegue atingir o sinal. Ou, em outras palavras, ele quer saber, gente, essa distância X aqui. Então, o detalhe da questão que pode confundir os alunos é, eu não consegui entender esse negócio que tem que estar 20 km ao norte. Então, o enunciado diz, gente, que ele tem que estar 20 km ao norte e quer saber a distância máxima a partir da central que a estação ainda consegue transmitir o sinal até ele. Então, ele quer X. Você está vendo um triângulo retângulo aí? Ah, Carlos, entendi. Está aqui o triângulo retângulo. Ó. A hipotenusa é 60. Um dos catetos é 20 e o outro cateto é x mais 40 ou 40 mais x. Vamos desenvolver então, né? 60 ao quadrado é 3.600. 20 ao quadrado, 20 vezes 20, 400. E vamos desenvolver o trinômio aqui, gente. Quadrado do primeiro mais 2 vezes primeiro vezes o segundo, 80x, mais quadrado do segundo. Beleza, desenvolvendo isso aí, 400 com 1.600 dá 2.000, x ao quadrado mais 80x. Vamos passar para o próximo slide. Voltando ao próximo slide, fazendo a retrospectiva de tudo. A gente vai ter, né, repetindo apenas, que 3.600 é igual a 2.000 mais x ao quadrado mais 80x. Vou passar 2.000 para o outro lado, fica 1.600. Então vai ficar x ao quadrado mais 80x menos 1.600 é igual a zero. Porque quando passou para lá ficou 1.600. Quando voltar para dar zero, x ao quadrado mais 80x. Ou de um modo mais simples, gente. Trazendo 3.600 para cá. 2.000 menos 3.600 menos 1.600. Gente, o que é isso aqui?
é a nossa aula de equação do segundo grau. Você ainda lembra como resolve uma equação do segundo grau? A é 1, B é 80 e C é menos 1.600. Vamos calcular o nosso delta? B ao quadrado menos 4AC. B é 80. 80 ao quadrado. Menos 4 vezes o A é 1 e o C é menos 1.600. Então, isso aqui vai me dar 6.400 mais 6.400. Já botei direto aqui para você. 12.800 é o delta. Beleza. Então, a nossa equação de segundo grau ficou x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O b é 80, menos 80. E aqui embaixo, 2 vezes 1. O problema, gente, é que 12.800 eu não tenho nem ideia de como calcular essa raiz. Então, o que é que você vai fazer? Fatorar. Só que antes de fazer isso, eu queria que você me dissesse. Tem uma propriedade de radiciação que diz o seguinte. Se eu tenho um número, a raiz dele é a raiz de dois números multiplicados. Então, você concorda que 12.800 é a mesma coisa que raiz de 100 vezes raiz de 128? Beleza, Carlão. E agora vamos fazer o seguinte. Quanto é a raiz de 100? 10. E 128, hein, Carlos? Vamos fatorar o 128? 128 por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Então, 128 é 2 a sétima, que eu posso escrever como 2 a sexta vezes 2, né? A propriedade da potenciação. Mas por que é que eu não gosto de número ímpar? Porque a raiz quadrada para sair de dentro tem que ser par. Então, raiz de 128 eu vou escrever como sendo raiz de 2 a sexta vezes 2. Vamos tirar 2 a sexta de dentro. Como é que sai? Pega o índice do expoente dele e divide pelo índice do radical. 6 dividido por 2, saiu 2 ao cubo. E lá dentro ficou a raiz de 2 mesmo. Então, ficamos menos 80, mais ou menos 10 vezes 2 ao cubo, vezes a raiz de 2 sobre 2. Gente, quanto é 2 ao cubo? 8. Vezes 10, 80. Então, ficamos menos 80, mais ou menos 80 raiz de 2 sobre 2. Posso colocar 80 em evidência, que é um fator que se repete. Menos 80 dividido por 80, menos 1. Mais ou menos 80 raiz de 2 por 80, mais ou menos a raiz de 2. Existem duas possibilidades para cá. A primeira delas é a positiva, 80 que multiplica menos 1 mais raiz de 2 sobre 2. E a outra é a negativa, 80 que multiplica menos 1 menos a raiz de 2 sobre 2. Lógico que isso aqui é um valor negativo, não tem sentido uma distância negativa, está fora. Então, essa é a solução, o valor de x. 80 dividido por 2 é 40. 40 que multiplica menos 1 mais raiz de 2. Só ajeitando para ficar bonitinho, né? Colocando raiz de 2 na frente. 40 que multiplica raiz de 2 menos 1. Eis a distância mais a leste da central que ainda consegue receber os sinais da estação transmissora, que tem raio de alcance de 60 km. Portanto, alternativa C. E aí, minha gente, com isso encerramos uma aula bem puxada, mas importantíssima, né? Você sabe que triângulo retângulo é top. E se você rever as 13 questões, eu não tenho dúvidas que não haverá nenhuma dificuldade para você acertar triângulo retângulo no seu Enem. Grande abraço, até a nossa aula 25.